Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem como de costume, hoje então analisaremos o comportamento de preço de mais 4 criptomoedas bem relevantes aqui para o mercado, que serão exatamente o Bitcoin, a Quantum, a ARPA e também a Dogecoin. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem, já começando aqui então o nosso trabalho de análise com a criptomoeda do Bitcoin aqui no tempo gráfico de 1 hora, podemos observar aqui inicialmente que o seu comportamento de preço de fato acabou encontrando uma grande resistência próxima aqui à região de preço de 62 mil dólares, encontrando aqui então uma grande concentração de ordem de vendas que abaixou seu price action em mais do que 3% em poucas horas de negociações. E também percebe-se aqui que esse comportamento atual de baixa para o ativo já está fazendo com que o seu price action cruze para baixo de linhas de médias móveis bem importantes e também aqui apresente um comportamento de momentum pelo índice de força relativa, perdendo a região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala, o que então poderia sugerir para o seu comportamento atual de preço que essa tendência pode continuar por mais tempo. Porém, aqui nessa região técnica atual de preço também podemos perceber uma potencial linha de tendência de alta que está acompanhando aqui o seu price action se formando. E além disso, o seu preço está aqui muito próximo de testar um fundo anterior bem relevante para o seu price action do tempo gráfico de 1 hora. E no caso aqui então, potencialmente essas duas regiões técnicas bem relevantes poderão dar para vocês excelentes operações compradas para o Bitcoin. Porém, claro, pessoal, tenha sempre muita cautela ao tentar comprar na baixa, porque caso aqui o mercado não vá a favor da sua posição, ele então poderá colocar você contra uma tendência de baixa em andamento. Já aqui no tempo gráfico de 4 horas, percebe-se que o seu comportamento atual de baixa já está perdendo uma linha de média móvel bem relevante, que é a de 20 períodos. Porém, aqui também, como foi dito anteriormente com vocês no tempo gráfico de 1 hora, o seu preço está momentaneamente encontrando nessa linha de tendência de alta que está acompanhando o seu price action ascendente, como de fato um potencial ponto de suporte para o mesmo. E também no caso aqui específico do tempo gráfico de 4 horas, percebe-se que o seu momentum ainda não perdeu a região técnica de 50 pontos de equilíbrio da escala do índice de força relativa, o que então ainda poderia sugerir que mesmo com essa baixa atual em andamento, ainda poderemos aqui encontrar boas oportunidades de compras para o seu tempo gráfico analisado. E por fim, aqui no Bitcoin, em seu tempo gráfico diário, ainda podemos perceber claramente um nível técnico de sobrecompra sendo apontado tanto pelo índice de força relativa quanto também pelo estocástico. E ainda podemos notar aqui o seu comportamento de preço bem próximo aqui a regiões técnicas de resistências bem importantes formadas por topos anteriores aqui no mercado. E isso então ainda sugeriria para você no tempo gráfico analisado um pouco mais de cautela com operações compradas, sendo então claramente mais sugerível que você espere uma correção técnica acontecer para o seu price action, ou então que você espere uma nova formação técnica de topos e fundos ascendentes com o preço então rompendo um topo anterior de mercado com volume de negociações acima da média, antes de você então abrir uma nova posição para o Bitcoin. Já que na Quantum, em seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário, percebe-se que o seu preço está com muita dificuldade para romper essa região técnica de resistência próxima aqui ao preço de 14 dólares e 98 centavos, no qual podemos observar aqui a formação técnica de vários topos formados nessa mesma região de preço, reforçando assim então ainda mais essa região como um potencial ponto de resistência para o seu price action. E no caso aqui, percebe-se que após essa última formação de topo para o mercado, o ativo então já chegou a desvalorizar mais do que 19% em 8 dias de negociações, formando aqui um price action descendente e abaixo de linhas de médias móveis bem relevantes. E além disso, percebe-se aqui pelo momentum com o índice de força relativa que o mesmo também está formando topos e fundos descendentes e abaixo aqui de uma região técnica bem importante de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. Então, no caso aqui, por esses fatores técnicos aqui citados, operações compradas não seriam tão bem recomendadas nesse momento. Porém, aqui, eventualmente, o seu comportamento de preço poderá dar uma excelente oportunidade de compra próxima aqui a um teste na linha de média móvel de 200 períodos, ou então aqui, em um eventual teste que aconteça nessa região técnica de fundo anterior de mercado, próximo ao preço de 8 dólares e 60 centavos, utilizando aqui justamente o princípio de que topos e fundos anteriores são potenciais pontos de suportes ou de resistência.
referências. E para o caso aqui desse fundo anterior também ser perdido para o mercado, o ativo então deve buscar uma referência de preço ainda mais baixa, podendo chegar aqui então próximo ao preço de $4,92. Já aqui na ARPA, em seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico de 4 horas, podemos observar aqui que o seu comportamento de preço de fato acabou encontrando na linha de média móvel de 50 períodos como um potencial ponto para concentração de ordens de compras para o ativo, e que é exatamente aqui então acabou aumentando o seu price action em mais do que 20% em poucas horas de negociações após testar essa região de preço. Então, no caso aqui, uma excelente oportunidade de compra foi dada quando o ativo testou aqui essa região de preço próxima a 0,11 centavos de dólares, e exatamente aqui, próximo ao preço de 0,14 dólares, seria aqui um excelente ponto técnico para que você pudesse então realizar os seus lucros, dado aqui a referência técnica que nós tínhamos com a formação desses topos anteriores para o mercado nessa mesma faixa de preço. E quem então conseguiu observar isso acontecendo para o tempo gráfico de 4 horas, pôde aqui ter uma excelente operação comprada e uma excelente rentabilidade para o mercado de criptomoedas. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na Dogecoin, em seu comportamento de preço no tempo gráfico de 4 horas, percebemos aqui inicialmente a formação de um canal de alta bem relevante para o ativo, que está sendo aqui inclusive rompido para o dia de hoje. E exatamente esse rompimento, além de estar aqui rompendo um canal de alta se formando para o tempo gráfico de 4 horas, também estava aqui rompendo para cima de regiões técnicas de resistências bem importantes, dado aqui a formação técnica de topos anteriores no mercado. Então aqui, próximo à faixa de preço de 24 centavos de dólares, poderíamos sim ter uma boa operação comprada com a Dogecoin. E com exatamente um alvo técnico para a realização de lucros, bem próximo aqui a essa região técnica de resistência que podemos perceber em seu gráfico dos preços. E vejam aqui, pessoal, que o preço atingiu milimetricamente essa região técnica de apuração de lucros. E no caso então, as pessoas que observaram tudo isso chegaram aqui a lucrar mais do que 9% em poucas horas de negociação. E um último destaque bem importante que eu tenho para passar para vocês no tempo gráfico analisado é que nessa mesma região de preço, próximo ao alvo técnico de realização de lucro, também apresentava aqui um nível técnico de sobrecompra apontado pelo índice de força relativa, o que então realmente, pessoal, sugeriria que essa região de preço seria um potencial ponto para concentração de oferta aqui no tempo gráfico de 4 horas da Dogecoin. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.